Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né? E aí já passamos do meio de Isaías, né? Caminhando para o final aí, falta, se eu não me engano, aqui 11 capítulos para a gente... 11 não, um pouquinho mais. Para a gente poder chegar no final, né, de Isaías. Mas que bom que nós estamos aqui mais uma vez, né, continuando esse nosso desafio, né, da leitura bíblica, como tem sido bom e precioso poder viver isso, né? O Senhor tem feito e vai continuar fazendo coisas sobre a nossa vida, né? E como é bom poder experimentar isso, né? Vamos lá, Isaías, capítulo 45 hoje. Né? Já deixa seu papel, sua caneta aí pertinho de você, já deixa anotado. A gente provavelmente deve ir aí um pouquinho até os 50, talvez. Vamos ver como é que vai ser essa leitura, tá bom? Mas já deixa tudo preparado para que você possa desfrutar desse tempo de leitura da sequência de Isaías. Amém? Vamos orar para que o Senhor fale conosco? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado pelo teu nome, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem derramado sobre nós o teu querer e a tua vontade. Continua fazendo isso, Senhor, sobre a nossa vida. Continue falando conosco e continue nos levando para esse lugar que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para julgar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplainarei os montes. Derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Pelo amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de honra. Embora você não reconheça, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, e ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem-na as nuvens e abra-se a terra, brote a salvação, cresça a retidão com ela. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. O barro, pode dizer ao olheiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: você não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito das coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus, e eu pus o seu exército de estrelas. Eu levantarei esse homem em minha retidão, e farei direitos todos os seus caminhos. Ele construirá a minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e lhe pertencerão, ó Jerusalém. Eles a seguirão, acorrentados passarão pelo seu lado. Eles se inclinarão diante de você e lhe implorarão, dizendo: certamente Deus está com você, e não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento.
mas Israel será salvo pelo Senhor, como uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que moldou a terra e a faz, Ele fundou-a. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor, e não há outro, nenhum outro. Não farei secretamente de algum lugar numa terra de trevas. Eu não disse aos descendentes de Jacó, procurem-me à toa. Eu, o Senhor, falo a verdade, eu anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham, reúnam-se vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro, imagem de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se acolhem. Quem há muito predisse isto, quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus, e não há outro, nenhum outro além de mim. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão a meu respeito, somente no Senhor. Então a justiça e a força, todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Isaías, capítulo 46. Bel se inclina, Nebo se abaixa, os ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel. Vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Com quem vocês vão comparar-me? Ou com quem considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro nas suas bolsas e pesam prata na balança. Contratam um ourives para transformar isso num Deus. Inclinam-se e o adoram, erguem-no ao ombro e o carregam, põem-no em pé em seu lugar e ali ele fica. Naquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembre-se disso e gravem-no na mente. Acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus, e não há outro, e não há nenhum outro. Eu sou Deus, e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. Executem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Isaías capítulo 47. Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia. Sente-se no chão, sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha. Retire o seu véu, lave-se e saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta,
e sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel. Sente-se em silêncio e entre nas trevas, cidade da Babilônia. Você não será mais chamada rainha dos reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entregarei nas suas mãos, e você não mostrou misericórdia para eles. Mesmo sobre os ídolos, você pôs um jugo muito pesado. Você disse: continuarei sempre sendo a rainha eterna. Mas você não ponderou essas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança e diz a si mesmo: somente eu e mais ninguém. Jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você num mesmo instante, num único dia, perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso, e despeito de muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse: ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam. Quando você diz a si mesmo: somente eu e mais ninguém, além de mim, e a desgraça a alcançará. Você não saberá como esconjurá-la. Cairá sobre você um mal, do qual você não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não poderá prever cairá repentinamente sobre você. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afatigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez você provoque o pavor. Todos os conselheiros que você recebeu só deixarão extenuada. Deixe seus astrólogos que se apresentem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueiras para a gente sentar-se ao lado. Isto é tudo o que eles podem fazer por você. Esses com quem você se afatigou e com quem teve negócios escusos desde a infância, cada um deles prossegue o seu erro, não há ninguém que possa salvá-la. Escute isso, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados... desculpa, gente. Isaías capítulo 48. Escute isso, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá, vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou em retidão. Vocês que chamam a si mesmos de cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas, minha boca as anunciou e eu as fiz conhecida. Então, repentinamente agi e elas aconteceram, pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões do seu pescoço eram ferro e a sua testa era bronze. Por isso, há muito lhe contei essas coisas. Antes que acontecessem, eu os anunciei a você, para que você não pudesse dizer: meus ídolos as fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Você tem ouvido essas coisas, olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante, eu lhe contarei coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca as conheceu antes, por isso você não pode dizer, sim, eu as conheci. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é desde o nascimento. Você foi chamado rebelde. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor,
eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como a prata. Eu provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, por amor de mim mesmo eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. Escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Minha própria mão lançou os alicerces da terra. A minha mão direita estendeu-se os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se põem em pé. Reúnem-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? Amado do Senhor, cumprirá o seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo falei. Sim, eu o chamei, eu o trarei e ele será bem-sucedido em sua missão. Aproxime-se de mim e escutem isso. Desde o primeiro anúncio não falei secretamente. Na hora em que acontece, estarei ali. E agora o soberano, o Senhor, me enviou com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar, seus descendentes seriam como areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais será eliminado, nem destruído de diante de mim. Deixem a Babilônia e fujam dos meios dos babilônios. Anuncie isso com gritos de alegria e proclamem-no. Enviem-no aos confins da terra e digam: o Senhor resgatou o seu servo Jacó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através do deserto. Ele fez fluir da rocha para eles, fendeu a rocha e a água jorrou. Não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Isaías, capítulo 49. Escutem-me, vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão, ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo, Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: tenho me afatigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pela nação. Ao servo de governantes, reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não o extinguirão. Aquele que tem compaixão dele os guiará e os conduzirá para as fontes de águas. Transformarei todos os seus montes em estradas e todos os seus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste,
Alguns de Assuã gritem de alegria, ó céus, e regozijem-se, ó terra. Irrompam em canções, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus aflitos. A Sião, porém, disse: O Senhor me abandonou. Não, Sião, porém, disse: O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar. Aqueles que a despojaram, afastem-se de você. Ergam os olhos e olhem ao redor. Todos os seus filhos se ajuntam e vêm até você. Juro pela minha vida que você se vestirá deles todos como ornamento. Você se vestirá deles como uma noiva, declara o Senhor. Apesar de você ter sido arruinada e abandonada, apesar da sua terra ter sido arrasada, agora você será pequena demais para o seu povo. E aquele que a devoram estarão bem distantes. Os filhos nascidos durante o seu luto ainda dirão ao alcance dos seus ouvidos: Este lugar é pequeno demais para nós. Dê-nos mais espaço para que nele vivamos. Então você dirá em seu coração: Quem me gerou estes filhos? Eu estava enlutada e estéril, estava exilada e rejeitada. Quem os criou? Fui deixada totalmente só. Mas estes, de onde vieram? Assim diz o soberano Senhor: Veja, eu acenarei para os gentios, erguerei a minha bandeira para os povos. Eles trarão nos braços os seus filhos e carregarão nos ombros as suas filhas. Reis serão os seus padrastos e as suas rainhas serão as suas amas de leite. E eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Será que se você pode tirar os despojos dos guerreiros? Ou será que os prisioneiros podem ser carregados do poder dos violentos? Assim, porém, diz o Senhor, sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros, e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, e os seus filhos eu os salvarei. Farei seus opressores comerem a sua própria carne, ficarão bêbados com seu próprio sangue, como com vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, seu Redentor, o poderoso de Jacó. Isaías capítulo 50. Assim diz o Senhor: Onde está a certidão de divórcio de sua mãe, com a qual eu mandei embora, a qual os meus credores eu vendi a vocês? Por causa dos seus pecados vocês foram vendidos, por causa das transgressões de vocês, sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, porque não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que o meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta a força para redimi-los? Com simples repreensão, eu seco o mar, transformo os rios em deserto. Seus peixes apoderam-se por falta de água e morrem de sede. Visto que de trevas e céus eu faço de vestes de lamento a sua coberta. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra, que sustém o exausto. Ele me acorda de manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. O soberano, o Senhor, abriu os meus ouvidos e eu não tinha sido rebelde. Eu não me afastei, ofereci as minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que arrancavam a minha barba. Não escondi a face de zombaria e dos cuspes, porque o Senhor, o soberano, me ajuda. Não serei constrangido, por isso eu me opus firme como uma dura rocha. Eu sei que não ficarei decepcionado. Aquele que defende o meu nome está perto. Quem poderá trazer acusações contra mim? Encaremo-nos um ao outro. Quem é meu acusador? Que ele me enfrente.
É o soberano, o Senhor, que me ajuda. Quem irá me condenar? Todos eles me desgastam como uma roupa, as traças os consumirão. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo, que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Mas agora todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmo acendem fogo e fornecem a si mesmo tochas acesas, vão, andem na luz de seus fogos e as suas tochas que vocês acendem, vejam o que receberão das minhas mãos. Vocês se deleitarão atormentados. E a gente vai parar por aqui e amanhã a gente continua. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus e até amanhã.